Essa live aqui, apresentando, ela é sobre uma falha chamada Subdomain Takeover, que ela é uma falha que no Bug Bounty, na hora de você encontrar falhas em site, hackear sites no pentest também, ela é bastante encontrada. Ela é uma falha, normalmente, de configuração dos próprios desenvolvedores. Então, vamos supor que os desenvolvedores eles estão criando um site, o site que você quer atacar, que você vai fazer Bug Bounty. É uma falha que é deixada pelos próprios desenvolvedores de configuração. E essa falha, ela pode ser até que bem grave, em que você consegue, literalmente, vai ter um subdomínio no site, você consegue pegar ele para você e tomar conta dele. Uma falha bem massa para vocês aprenderem. E para explicar essa falha, eu vou chamar o Pedro Nogueira, que ele é Hunter aqui no Debug Hunter, ele é especialista em web hacking. Eu vou chamar aqui o Pedro. Fala, galera. Primeiramente, boa noite. A gente está aqui para falar sobre a falha de subdomain takeover, ou roubo de subdomínio, tá? É uma falha, um bounty muito crítico, tá? Porque imagina que por algum vacilo de alguém que programou aquele website ou dos caras que cuidam da infraestrutura, deram algum vacilo e deixaram o subdomínio acabar passando ali. E no caso, esse subdomínio era de um banco, sei lá, Banco do Brasil, por exemplo, né? Imagina, sei lá, a página de login do Banco do Brasil aponta para um outro subdomínio aleatório e você conseguir pegar esse subdomínio e redirecionar a página do Banco do Brasil para uma página fake, né? Isso se trataria de um phishing, e conseguir pegar usuário, senha, número de cartão de todas as pessoas ali. Por isso que é de gravidade alta, porque dependendo do que você consegue fazer, dá até para fazer, entre aspas, assim, um Open Redirect dentro do site. Se aquele DNS estiver linkado dentro do site, você consegue redirecionar ele para outra plataforma e assim conseguir fazer o que você quiser lá dentro, né? Então, por isso que a gente classifica, a gente não, né? O pessoal que classifica os bug bounties classificam ela como uma vulnerabilidade de alto risco, não de alta complexidade, mas sim de alto risco. A gente vai falar alguns trechos aqui para você entender de vez por todas o que é o subdomain takeover, tá? E a gente vai também falar antes um pouco sobre DNS, sobre consultas de DNS e te explicar mais ou menos do que faz acontecer a falha do subdomain takeover, tá? Porque é simples falar, é bonito a gente falar assim, roubo de domínio e não saber o que o cara configurou errado lá na outra ponta para poder acontecer isso tudo e você conseguir pegar o domínio da pessoa, tá? Compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então a gente vai falar sobre o subdomain takeover e eu sempre coloco isso daqui por dentro da vulnerabilidade, porque a gente faz com que a pessoa entenda a vulnerabilidade por si só, tá? Então a gente vai fazer de tudo para que a pessoa não use as minhas palavras para entender a vulnerabilidade, em si entenda por conta própria a vulnerabilidade do jeito que ela entendeu, tá? Do jeito que ela achar melhor. E a gente vai explicando à medida do caminho aqui, a gente vai explicando como é que se torna essa falha, como é que se cresce essa falha e algumas dicas também no final de como que você pode achar, beleza? Então essa daqui é a nossa estrutura da aula. Então a gente vai falar primeiro sobre o sistema DNS, tá? O sistema DNS é o responsável por isso tudo acontecer. Claro que se a gente for colocar assim na ponta do lápis, tudo que a gente tem de falhas existentes aí no mundo, eu colocaria como 70% delas como falhas de configuração, tá? Até o ASP cita isso como uma das falhas do top 10, que é o MISC Configuration, que são as configurações que o pessoal deixa de qualquer jeito para lá e não se dá conta que aquilo ali pode gerar um problema futuro, tá? Então a gente vai falar sobre o sistema de DNS, como é que ele funciona, como é que é a estrutura do sistema de DNS, como é que são feitas as consultas dos registros. A gente vai falar da parte teórica da vulnerabilidade e no final a gente vai falar dos exemplos e ideias que a gente tem para você procurar e achar um bounty disso aí, ou até mesmo um pentest, tá? Então, no primeiro capítulo desse nosso episódio, a gente vai falar de DNS. Bom, DNS, tá? Domain Name System, o sistema de nome de domínio, é a base da internet moderna. Então, ela é responsável por toda a conversão de nome por IP, tá? Por que isso? Para o ser humano. Isso existe simplesmente para o ser humano. Porque o computador trabalha com 1 e 0, o computador trabalha com bytes, tá? Então, o computador ele vai trabalhar com IP, então ele vai trabalhar com aquele endereçamento de IP ali. Só que ele não entende o nome por si só. Se eu chegar aqui e colocar www.debughunter.io aqui no meu navegador,
Se eu não tiver um servidor de DNS por trás para poder fazer todo esse trâmite, vai acontecer que o meu site não vai acessar. Ele não vai acessar o site, né? Agora, se eu colocasse, sei lá, 177.245, 10.15, aí ele acessaria o IP, beleza, aí acessaria o site. Por isso que o DNS existe, porque, mano, imagina, eu acesso Facebook, Instagram, acesso Gmail, acesso muita coisa assim no meu dia a dia. Imagina eu ter que lembrar todos os IPs desses caras. E teria outro problema também. Se eu precisasse acessar, por exemplo, um outro parâmetro, tá? Hoje eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se está assim. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Digamos que o google.com.br e o drive.google, que é o Google Drive, estão hospedados no mesmo servidor. Então, eles têm o mesmo IP endereço válido para a internet. Então, se a gente fizer um teste... Deixa eu só fazer um ping aqui, só para falar com vocês aqui do jeito certo. Então, isso daqui, cara, imagina que eu, por exemplo, preciso acessar o Google todo santo dia. Então, eu teria que digitar no meu navegador 142.251.132.67 todo santo dia. Cara, para eu lembrar disso daqui, ia ser uma novela, mano. Lembrar disso. Aí, beleza. Eu tenho isso e tenho o Google Drive espetado no mesmo site, só que eles são os mesmos IPs. Como é que eu faço para acessar o Google Drive? Ou eu teria que colocar ele num barra drive da vida, né? Ou eu teria que colocar ele, por exemplo, em outro servidor. Então, isso geraria mais custo. Então, o sistema de DNS ele não só serve só para as pessoas, mas também serve para ajudar as aplicações a se formarem. Mas eu digo que ela serve para as pessoas porque para as pessoas se familiarizarem melhor com aquela ferramenta. Então, se eu for acessar um site, eu sei que o site é google.com.br. Não é um 154 e vai lá fumaça, tá? Então, por isso que a gente utiliza o sistema de DNS hoje, por isso que ele é tão importante. Por que é que eu digo que ele é a base da internet moderna? Porque hoje, se tu chegar... Cara, tu imagina, hoje para tu colapsar uma sociedade, tu só precisa acabar com a gasolina do mundo inteiro, de uma cidade. Se tu acabar com a gasolina, vai ter muita gente que vai ficar prejudicada. Então, assim, tu colapsou aquela cidade ali inteira. Para tu colapsar a internet, isso a nível mundial, existem 13 servidores, que são os root servers, a gente vai falar mais deles na frente. Se esses caras caem, eu não tenho mais consulta DNS. Tu acha mesmo que meu avô vai lembrar de acessar o Google pelo IP? Não vai, mano. Não vai lembrar. Não vai ter nem como ele acessar. A menos que tenha um cache na máquina dele, mas isso daí fica uma parada muito absurda. Assim, o ponto fraco da internet. Se isso morrer, já era. Não existe mais internet para ninguém. Então, por isso que eu falo que hoje a internet, né, moderna, ela é baseada em cima de endereçamento IP, mas com respostas DNS. Antigamente, lá na época da ARPA, era tudo IP, mano. ARPANET não existia DNS. DNS foi existir um pouco depois da ARPANET, beleza? Então, já expliquei isso para vocês, quando a gente acessa o Google, o sistema, né, ele faz uma consulta DNS que está cadastrado, ele pergunta para o IP, quando o IP é respondido pelo servidor de DNS, ele te dá aquele site ali e tudo isso por debaixo dos panos, né? Ele não faz isso na tua cara, na hora que tu digita debughunter.io no teu navegador, ele não converte o IP e acessa o site, ele continua debughunter.io lá em cima, beleza?